Enorme estar com vocês. Algumas pessoas eu já conheço, já não pessoalmente, mas de alguns encontros virtuais. É um prazer enorme poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que a gente vem trabalhando já há algum tempo. E o meu ideal seria fazer isso presentemente. Eu gosto dos encontros presenciais, de estar junto, de estar olhando, vendo, sentindo as pessoas, mas esse momento nos proporciona também conhecer pessoas de muitos lugares e de todo o Brasil, hoje representado aqui, e é uma alegria enorme poder estar com vocês, né? Eu estava dando uma olhada aqui em todas as pessoas para ver se eu encontrava alguma pessoa feia, mas não achei. Estou certo? Se eu estou certo, fazem assim. Não encontrei uma pessoa feia, só encontrei gente bonita. Isso é muito legal. Mas eu descobri isso, que eu não sou feio. Eu descobri um tempo atrás, quando eu fiz algumas viagens por aí. Eu tenho um amigo que, quando ele me encontrava, ele falava: Poxa, Edival, você é muito feio, cara. Eu falava: Eu não sou feio. Eu não me acho feio. Então, eu criei essa ideia de que a gente não é feio, não tem ninguém feio, né? Nós somos diferentes. E cada um é diferente de um jeito, né? Cada um tem uma forma exótica de ser. Então, a gente não é feio, a gente é exótico. Então, se sinta muito bem, você é lindo, maravilhoso, e é assim que a gente deve se sentir muito bem, né? Então, hoje a gente vai tratar de algumas coisas, algumas questões que são frutos de minhas observações, né? Daquilo que eu venho pesquisando e descobrindo sobre relacionamento humano, como é que as pessoas se relacionam, como é que elas são, o que modifica nas relações pessoais, nas relações de trabalho. E eu venho, então, compartilhando isso com algumas pessoas, com alguns setores da sociedade, não só na área da educação, que é o nosso objetivo maior, mas também na área da gestão, na área da saúde, porque o ser humano é único em todos os lugares, não é verdade? Então, eu fico assim, muito satisfeito de encontrar pessoas que queiram conhecer um pouco mais, e a minha proposta hoje aqui não é, de fato, ensinar nada a ninguém, tá bom? Minha proposta é que a gente faça algumas reflexões, né? Estou vendo aqui a professora Cláudia, oi, professora, Maraliz, pessoas da nossa relação, outras também, a professora Sandra de Anápolis, né? Então, a minha proposta é trazer alguma reflexão, e uma reflexão que produza dentro de nós algum incômodo, alguma ideia de mudança, de transformação daquilo que a gente é naquilo que a gente deseja ser. Esse é o grande desafio do ser humano. O dilema do ser humano é exatamente decidir ser o que ele deseja ser e deixar de ser aquilo que ele sempre foi. É uma ideia que a gente desenvolve, mas é difícil tomar posição, tomar decisões que modifiquem a nossa estrutura, que a gente já está viciada dentro dela, não é verdade? Então, o que eu quero hoje conversar com vocês um pouquinho de tempo é sobre essa condição emocional que nos conecta e muitas vezes nos desconecta também, né? Não só da gente, mas das nossas relações, né? De como é que a gente enfrenta esse momento que agora estamos vivendo e como é que nós vamos nos preparar para momentos que vão chegar e já estão chegando, né? A vida é um frenesi. Eu escrevi uma frase dizendo o seguinte: que a vida acontece agora, e quem muito espera, perde a hora. Gostaram? Por favor, digam que sim. Então, eu vou repetir, que a vida acontece agora, e quem muito espera, perde a hora. Guarda aí para você, que ela tem muito sentido, ela faz muito sentido. Tem sentido para você? Eu acho que tem, né? Então, é uma das coisas que a gente precisa começar a trabalhar em nós mesmos, é essa questão da procrastinação, de deixar para depois. Ah, não, agora não, depois eu vejo, depois eu faço, depois eu concluo, depois eu consigo, e a gente vai adiando possibilidades, né? E tudo isso tem um componente de negação. Por que a gente não toma decisão?
É muito sério. Porque que, embora eu saiba que é isso, eu não consigo modificar o isso, né? Então, é importante que a gente comece a pensar em algumas possibilidades que nos proporcionem não só um alívio, né, daquilo que nós estamos vivendo, de algumas angústias, de alguns momentos de ansiedade, seja o que for, mas que a gente consiga transpor isso de uma certa forma, com mais leveza, com mais suavidade para a vida, né? Então, eu tenho um poeminha que eu escrevi tem uns 8 anos, que diz mais ou menos assim: que a vida seja bela, que o suor seja sagrado, que o amor seja eterno, mesmo depois de amado, que a canção seja descanso, que o fruto seja lembrado, e que a saudade encontre abrigo num coração desabrigado. Como é que chegou aí? Show! Isso eu fiz no momento de... Quando você sabe que você acorda 3 horas da manhã sem saber por quê. Então, eu fiz esses versinhos e só fiz isso. Eu não sou poeta, mas se isso tivesse caído na mão de Vinícius de Moraes, talvez já estivesse rodando por aí, né? Uhum. Então, como eu não sou poeta, vocês têm aí o dever simbólico de me representar. Então, terminem, tá certo? Depois eu vou postar isso para vocês. Depois vocês terminem aí, que deve ficar muito melhor do que eu fiz. Então, eu gosto disso, gosto da vida, gosto de senti-la bem. Essa questão do ser humano, das nossas ambivalências, né? Daquilo que eu quero de manhã e não quero mais meio-dia, volto a querer à tarde, não quero à noite, né? Acordo pensando naquilo e daqui meia hora eu já esqueci aquilo, né? Então, é um pouquinho de nos organizarmos mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, para a gente enfrentar todas essas agruras da vida, né? Eu digo que se você não sabe de fato para onde vai, você já está perdido desde o início. Então é importante a gente se organizar um pouquinho para a vida, ter um roteiro mínimo possível, né, para a gente se encontrar e reencontrar com as pessoas, né? Há um tempo atrás, a gente falava, a questão de 2, 3 anos atrás, a gente falava sobre alguns tipos de crises que a gente enfrenta e que chegam para a gente. As crises conjunturais e as crises estruturais. E ambas, de alguma maneira, elas nos afetam, né? E o importante é como é que a gente sai dessas crises, tanto conjunturais como estruturais. E eu falava um tempo atrás do perigo, do risco da gente enfrentar uma crise estrutural. E ela não demorou, ela chegou. Ela chegou e criou um processo disruptivo nas nossas vidas, nas nossas relações, em tudo aquilo que a gente tinha pensado, construído, né, pelo menos em nível de projeto, e, de repente, nos vimos como sem o chão, sem as plataformas, sem os pilares que a gente necessita para fazer a vida acontecer, de alguma forma. E esse processo, então, da crise estrutural veio para nos desinstalar de nós mesmos. Quanta coisa mudou nesse último ano e meio. Vocês concordam? Ou, como diria um amigo meu, desconcordam? Tem um amigo que falava para mim: olha, Edvaldo, eu desconcordo de você. Que bom, então tá bom, vamos em frente. Então, essa crise veio para desestabilizar a gente em todos os setores, da economia, da educação, das relações, das nossas crenças, nas descrenças, né? Da economia mesmo, da finança, nas políticas, em todas as áreas da sociedade houve um processo disruptivo. Ou seja, nós caímos num processo de caos e agora nós somos obrigados a criar o Kairos. É o nosso tempo. É o seu tempo, é o meu tempo, né? De criarmos aí as possibilidades de como sair dessa situação, como sair dessa crise, como sair desses apertos, dessas agendas que não estavam agendadas, de todo esse processo pandêmico que não nos consultou se a gente estava de acordo com isso. E isso trouxe, então, um desconforto para todos nós e muito na área emocional. E aí a gente precisa entender um pouquinho esse sistema muito intra de nós mesmos, quem a gente é, para tentar encontrar uma saída
do vir a ser, daquilo que nós desejamos para nós e desejamos para o próximo, né? Então, dentro da educação, eu não sou da área da educação, mas estou e amei educação. Eu era da área de administração, eu trabalhei 20 e tantos anos nesse setor, mas eu caí na educação, eu fui abduzido, e quando eu acordei, eu estava dentro da educação. Deu para entender? E eu descobri duas coisas maravilhosas. Uma, a curto prazo, quando eu entrei para a educação, e a outra, a médio prazo. A primeira, a curto prazo, eu entendi que eu nunca ficaria rico na educação. Eu não sei se há alguma coincidência por aí, entende? E a segunda coisa que eu descobri a médio prazo é que, mesmo não sendo rico e não ficando rico, a gente pode tornar rica a vida de muita gente. E é esse o grande ganho para a gente, né? A gente não ganha para ficar rico, a gente ganha para tornar as pessoas ricas, felizes, gerar dentro dela um incômodo do não ser para a possibilidade do ser. Então, a gente encontra muita gente na rua, nos lugares aí, que já foram alunos da gente, e pessoas que estão muito maiores do que nós. Isso é o ganho. Essa é o nosso resultado do nosso esforço, da nossa dedicação como professores, né? Como educadores. Então, eu pensei em comentar com vocês rapidamente sobre um trinômio de profissão, de vocação e de missão, antes de entrar na conceituação realmente da saúde emocional, né? Bom, vocês sabem que profissão existem milhares no mundo. Quando a gente fala de profissão, nós estamos falando de pessoas que se especializaram em uma área para trabalhar naquela área, estudaram, se investiram nos seus conhecimentos e adotaram alguma área do conhecimento para serem profissionais. Então, um certo tempo, eu perguntei para uma colega nossa que fez uma palestra na educação especial, eu falei com ela, olha, o que você fez hoje é fantástico, maravilhoso. Foi num congresso que nós fizemos, e eu falei para ela, só tendo muita vocação para fazer o que você fez, para enxergar do jeito que você fez, ela disse para mim, não, eu não tenho nada de vocação no que eu faço. Ela era uma doutora em educação. Não tem nada de vocação. O que tem aqui é que eu sou extremamente profissional. E eu fui imaginar, bom, o que é um ser profissional? O que é ser profissional da educação? Então, é mais ou menos isso, é que você um dia fez uma escolha, ou para ser um pedagogo, para ter uma licenciatura, fez cursos nessa área, se qualificou, estudou, ralou muito, gastou muito tempo de pesquisa, né, de muitas TCCs por aí, se habilitou tecnicamente, academicamente, para ser um professor, para ser um educador. Bom, mas a exemplo do que tem em muitas profissões, nós vamos encontrar aí profissionais de todas as áreas, bons e maus profissionais. O que é que torna um bom profissional? O que o qualifica como sendo um bom profissional, né? Tem pessoas que fazem exatamente o estritamente necessário. E eu vou dar um exemplo para vocês, se alguém já me ouviu, eu vou repetir. Eu fui a um médico há muitos anos atrás, assim que eu vim para Brasília, na época do INAMPS, você tinha que ir para a fila, fica lá 3 horas da manhã, lá no frio, em Brasília naquela época ainda fazia muito frio, hoje não. Então, daqui um pouco, eu estou escutando a pessoa dizer, próximo, próximo, e eu fiquei meio intrigado com aquilo. Aí chegou a minha vez. E ele disse, próximo, era eu, entrei. Ele não me olhou, não me perguntou meu nome, abaixado como ele estava, era um médico. Ele perguntou, o que eu tenho? Eu falei, eu não sei o que eu tenho. Eu vim aqui exatamente para consultar. Ele levantou os olhos, aí foi que ele me percebeu. Então, um médico que trata de saúde, que trata das pessoas, que trata de patologia, trata de doenças, mas não entende de gente. Percebe? Então, tem muitos profissionais que são muito bons tecnicamente, muito bons na função, ouça o que eu vou dizer, mas são péssimos na relação. Isso é modificador.
Deu para entender isso? São bons, são ótimos na função, mas são péssimos na relação. Então, ser profissional é fazer exatamente aquilo que ele se propõe. Então, na educação, o que nós propusemos? A ensinar as pessoas. E aqui eu me lembro de um fato, em 1972, eu tinha 17 anos, eu fazia na época o primeiro científico, e eu morava num hotel em Anápolis, não sei se a Sandra vai lembrar disso, chamava Hotel Pirinópolis, na rua 7 de Setembro, Sandra, não tem mais. Eu morava lá. E do lado do meu quarto morava um mercador, um senhor que vendia mercadorias. Ele enchia sua mala e saía vendendo. E ele um dia falou para mim, meu amigo, eu não sei ler. Eu não sei ler, não sei escrever. E eu tenho, assim, uma tristeza enorme, porque tudo que eu faço é de cabeça, eu não sei ler. Você não quer me ensinar a ler? Não quer me ensinar a escrever? Eu falei, pensei, well, e agora? Eu nem sei como é que eu aprendi, e como é que eu vou ensinar? Bom, eu disse para ele, olha, senhor Agnello, eu só tenho aqui, o senhor trabalha o dia todo, e eu estudo à noite, eu só tenho depois das 11 da noite para... Não tem problema, se você quiser, eu venho para cá, a gente estuda. Bom, resultado, em 6 meses, o senhor Agnello estava lendo. Eu não sei como, acreditem, eu não sei como. Mas eu consegui fazer alguma coisa. Eu consegui investir o mínimo que eu tinha na vida do senhor Agnello. Então, aquele homem registrou a minha história na dele para sempre. Então, jamais o senhor Agnello vai esquecer o Edival. Acho que hoje ele não deve mais estar vivo. Mas o que a gente fez? Eu não tinha profissão, mas eu já sabia que eu tinha uma vocação. Olha o que diferencia. Então, na nossa área de trabalho, nossa atividade, não basta ser apenas um profissional. O profissional é aquele que, teoricamente, vive da profissão. Então, eu sou profissional. E a gente encontra muito esses modelos e bem argumentativo, como, por exemplo, tem jogador profissional e tem jogador amador. Não é verdade? Quer dizer, tem duas categorias. O profissional é aquele bam, 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 é o máximo de tudo, né? Quer dizer, o amador é aquele que ainda, né, está começando ou chegou no seu limite de capacidade, né? Ou não é apenas o limite da capacidade, mas o limite que a vida impôs e que, de alguma forma ou de outra, criou a impossibilidade dele crescer. Eu vou falar um pouquinho sobre limite daqui um pouco. Então, não basta ser só profissional. É preciso que, juntamente com essa profissão que nós nos qualificamos para ela, a gente agregue um pouco da vocação. O que é a vocação? A meu ver, a vocação é aquilo que dá qualidade, que dá humanidade à profissão. É o que nos diferencia do outro comum, percebe? É aquele que, muito mais do que ser afetuoso, é afetivo. É aquele que constrói uma relação não apenas do saber, mas do ser. De fazer com que o outro se enxergue dentro de uma possibilidade de ser humano como ele deseja ser humano. E isso tem o componente da afetividade. E a Sarah Paim, ela dizia muito bem isso, que a afetividade exige um conteúdo relacional. As pessoas precisam se imbricar, se relacionar. As pessoas precisam estar juntas e misturadas. Entende? Não basta ser afetuoso, que é essa qualidade de falar com as pessoas e de promover dentro delas uma possibilidade de fazer as coisas. A afetividade ela está muito mais vinculada ao fazer com o outro com qualidade. Uau, isso é muito bonito. É por isso que a Sara diz, olha, afetividade é quando a gente enxerga e vislumbra e faz e realiza as coisas num processo relacional. Perdeu o som, professor. Pois é, perdeu o som. Mas onde é que eu estava? Onde é que eu estava?
Eu estava falando da Ah, afetividade, e essa afetividade, como ela tem de ser mesmo em contato, como ela tem de ser de dentro para fora, porque afetividade não é só aquilo que a gente usa na palavra, é muito mais que isso. isso. Muito bem, muito obrigado. Porque Ok. as pessoas confundem afetuosidade com afetividade, e são coisas conceitualmente distintas, né? Eu gosto muito da afetividade, eu gosto muito de ser afetuoso com as pessoas. Isso é fundamental na nossa relação, mas você marca as pessoas com afetividade. É isso que eu fico imaginando, o que o Agnello é, vivia a vida dele, não apenas com afetuosidade, mas com afetividade. É quando a gente consegue se misturar com o outro, e tem muito aqui do conceito da empatia. Eu não sei se a gente vai poder trabalhar isso, mas tem um pouco da questão da empatia. Muito bem, então, o professor, ele é um profissional, mas ele também tem o componente da vocação. É o que dá qualidade para ele, é o que dá prazer, é o que move o indivíduo em pensar, hoje eu não vou ter um problema na minha sala de aula, hoje eu vou ter soluções. É um indivíduo que não fala, poxa, mas hoje é dia de aula, meu Deus, tem que ir. Não, não é isso. Ele pensa, poxa, que bom, é mais um dia que eu vou, é mais um dia que eu vou estar, é mais um dia que eu vou construir, eu vou propor, né? E eu tenho uma frase que eu gosto de dizer aqui, quem não sabe, impõe, mas quem sabe, propõe. Então, é importante que a gente se enxergue dessa forma, porque o nosso resultado, certamente, vai ser muito melhor, né? Então, seja profissional, seja um indivíduo também com vocação, e, por último, a questão da missão, né? Então, ser professor é profissão, ou é vocação, ou é missão? Eu entendo que a missão, ela também perpassa todo esse caminho que nós decidimos construir como educadores. A missão é aquilo que, se não for eu, quem será? Se não for agora, vai ser quando? Então, a gente assume como uma tarefa que é nossa, que é minha. Então, eu encontro muitos professores e outras profissões dizendo também, olha, se eu pudesse, eu largava essa profissão de professor. Eu não queria ser mais. É muito sofrida, é muito mal remunerada, mas sabe o que acontece? Não deixa. Por quê? Porque tem vocação e tem uma missão. E nós estamos muito de missão, é aquilo que nos pertence, é aquilo que nos conecta com a ideia de fazer algo muito maior, muito melhor, para trazer uma contribuição efetiva na transformação da sociedade. Eu tenho um carinho especial por professores que trabalham na educação infantil. Por quê? Porque é onde tudo começa, é onde tudo inicia, onde tudo se fundamenta, e daí nos é imposta, teoricamente, uma ideia de saúde emocional. Um tempo atrás, eu falava num congresso de educação aqui em Brasília, e o tema era saúde emocional na educação infantil, e na infância e na adolescência. E em determinado momento eu disse, olha, realmente nós devemos estar preocupados com a saúde emocional das crianças. Mas hoje o que me incomoda é a saúde emocional dos adultos. É isso sim. É isso que deve nos incomodar muito, a nossa qualidade emocional. Porque é daqui e da sua cabeça, das nossas relações com eles, é que nós vamos conseguir criar para o bem ou não para o bem. É onde nós temos a oportunidade de trazer para eles a esperança ou desesperança. E tudo isso está construído nas nossas relações com as pessoas. Não muito naquilo que eu falo, mas certamente naquilo que eu faço. Então, nós precisamos de entender, na minha visão, que ser educador tem, de fato, a questão da profissão, porque nós nos preparamos tecnicamente, adequadamente, nas teorias de aprendizagem, estudamos, fazemos pós-graduação exatamente para melhorar a nossa capacidade argumentativa. E argumentar, a meu ver, não é essa capacidade de convencer as pessoas, hoje já era, mas a capacidade de influenciar as pessoas. Então, quanto mais eu melhoro a minha argumentação, mais chance eu tenho de contextualizar entre aquilo que eu desejo e o que o outro deseja. Era o que muito Rubem Alves falava, né? De como você
identificar o desejo do outro. Como é que a gente vai fazer com que o aluno que deseja aprender, ele aprenda aquilo que eu consigo transmitir para ele. Então, na vida, praticamente nós temos duas maneiras de seduzir as pessoas. Uma delas é a estética, a nossa capacidade visual de fazer com que as pessoas nos vejam bonitos, belos, e eu falei para vocês, eu não achei ninguém feio nessa live, não tem, nós somos todos bonitos, né? E nós pagamos um preço pela manutenção dessa estética, mas um dia ela vai, de um jeito ou de outro ela vai modificando, e a gente vai tendo que ir conversando com a gente mesmo, é assim, é desse jeito. Nós vamos adaptando, a cada nível de vida, a cada período, a cada década, a gente vai mudando e vamos adaptando. E vamos lá. E eu já fiz a minha vacina, eu estou vacinado, podem ficar tranquilos, tá? De boa. Mas então a gente tem a estética como uma forma de seduzir as pessoas. E funciona? Ou não? Funciona? A segunda maneira que nós temos para seduzir as pessoas é a nossa linguagem. Guardem isso. A linguagem. E essa é a que nós devemos cada vez mais nos aprimorar, melhorar a nossa linguagem. Então, cada vez mais, e quanto mais eu tenho qualidade argumentativa, eu vou ter chance nas minhas relações, de todas as maneiras, seja afetiva, seja romântica, seja na educação, seja qual que for. Quanto mais eu melhoro a minha capacidade argumentativa, melhor eu vou observar os resultados em todas as áreas. Então, vocação, missão, profissão. Nós estamos dentro disso daí e a cada dia isso fica mais consolidado dentro daquilo que eu entendo, tá certo? Mas, muito bem, eu quero comentar com vocês agora um pouquinho sobre essa questão da saúde emocional. Como eu disse para vocês, nós vamos ficar aqui só até meia-noite. Então, a gente tem muito tempo para conversar, para dialogar. Eu estou vendo que o sorriso aí significa aprovação. Maravilha. Então, a gente não tem muito tempo, né, para falar sobre isso, e também a gente não consegue falar tudo sobre isso também, mesmo que a gente queira, e até porque a gente não tem domínio sobre tudo. Então, nós vamos conversar com vocês naquilo que é pertinente dentro da esfera das nossas ações, das nossas atuações, né? Eu pergunto para você, o que nos adoece? Trabalho, problema e tem problema. Sabe o conceito? Ansiedade em excesso, né? Ansiedade em excesso. A falta do controle, de controlarmos, de não conseguimos controlar uma situação, ainda que seja para que possamos resolver, ela foge ao nosso domínio, foge à nossa direção. Exatamente. E aí a pergunta é, por que as coisas fogem do nosso controle? Eu gosto muito de porquê. Porque me obriga a pensar. Tem gente que não gosta, mas o porquê ele é fundamental para gerar em nós uma quebra do limite, entende? Eu já estou trazendo o limite para cá. Quando eu não sei, é porque entrei num limite. Então, como é que eu quebro esse limite? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas, o que nos adoece? O que caracteriza aquilo que vocês tanto sabem sobre a síndrome de Burnout? A gente vai adoecendo com o trabalho, e eu tenho que dar uma declaração para vocês aqui, muito séria, muito importante. Síndrome de Burnout só pega pessoas responsáveis. Pessoas que têm compromisso, entenderam isso? Pessoas que têm responsabilidade naquilo que faz, com aquilo que faz. A síndrome de Burnout, ela nunca vai pegar um apático, uma pessoa apática, que sofre de apatite. Conhece essa doença? Tem muita gente que sofre de apatite. Tem uns que têm hepatite, outros apatite. A apatite é uma doença que acomete a pessoa entre 7 horas da manhã e 18 horas.
dá uma crise. Sabe como é que é? Ela pega essa pessoa de 8 da manhã até às 18 horas. Ela sofre de uma crise de apatite. Ou seja, não se envolve com nada. Não tem interesse nenhum em fazer as coisas. Você convida essa pessoa para participar com você, ela está sempre numa negação, sempre escondendo, sempre indo embora, sempre com problema, sempre com a doença, sempre em trânsito. Você nunca acha a pessoa objetivamente para estar com você. Então, síndrome de Burnout atinge pessoas responsáveis. Pessoas que trabalham, que têm interesse em execução bem feita, que têm o senso de organização, o senso de resultado, e assim por diante. Mas a síndrome de Burnout, ela nos afeta profundamente, tanto psicologicamente, como clinicamente, como organicamente, como somaticamente. Ela nos atinge de todo jeito, não é verdade? Mas trabalhar muito, tem um ditado que trabalho dignifica o homem, e eu gosto de modificar os ditos populares, que diz que o trabalho danifica o homem, não é verdade? Dignifica, mas também danifica, né? E principalmente que a gente só vive de trabalho, meu nome é trabalho, né? Enfim, então, a síndrome de Burnout atinge pessoas responsáveis, pessoas que têm compromisso consigo mesmo e com o resultado, né? Mas não é só o trabalho que nos adoece, as pessoas também nos adoecem. Eis aqui o grande problema. Eis o grande enigma que a gente precisa desvendar, né? Pessoas nos adoecem muito. Pessoas adoecidas nunca curam ninguém, nunca procuram uma pessoa que está pior do que você para contar seus problemas. Não faça isso. Se tiver que procurar, procura alguém, teoricamente, que esteja melhor do que você. Ninguém que está numa situação extremamente negativa tem condições de te ajudar. As pessoas negativas, com problemas, elas vão negativizar mais ainda e vão te levar para um outro caminho. Há um processo transferencial que não vai nos levar em lugar nenhum, a não ser a piora. Entende? Então, o que a gente encontra nisso daí? Pessoas nos adoecem com as suas patologias. E as doenças são muito na área relacional, que não tem capacidade de conversar conosco, de trocar as informações necessárias. São pessoas que reclamam muito. Presta atenção, um lugar que tem pessoas que só reclamam muito, o lugar não é muito legal, o ambiente não é muito bom. Pessoas que só reclamam, elas não colaboram muito, sabe? Elas não trazem nada efetivo. Fique longe dessas pessoas. O grande problema é, se você for afetado e que a tendência é a pessoa trazer você para o lado dela, são, de fato, os antipáticos, as pessoas que são contrárias ao seu ideal de vida, às suas propostas. Essas pessoas negativas acabam fazendo com que a gente também enxergue a vida de forma negativa. Então, pessoas nos adoecem. Por quê? Elas não estão habilitadas a tratar as coisas conosco de uma forma empática, solidária, amiga e assim por diante. Então, pessoas nos adoecem. Eu quero dizer algo para vocês que, certa vez, eu fui numa escola fazer um trabalho e eu fui para uma reunião de coordenação, onde os professores estavam lá. Daqui um pouco, e eu fiquei observando para esperar o meu horário. Daqui um pouco, eles começaram a conversar e rapidamente entraram numa discussão acalorada e começaram a se agredir mutuamente. Professores, percebe isso? Você já pode ter visto alguma coisa nesse sentido. Pessoas que não têm, como eu ouvi agora, não têm controle emocional. Não sabem ouvir para ponderar, para fazer intervenções. Toda ação é no sentido de interferir, mas não de intervir. Aquilo que eu disse no primeiro momento. Quem sabe, propõe. Quem não sabe, impõe. E por que as pessoas impõem? Porque não têm capacidade argumentativa, muito menos capacidade emocional para tratar com as pessoas. E eu costumo dizer que esse é o momento da gente explorar muito a comunicação não violenta. Para a gente obter êxito na vida,
para ser pessoas propositivas, nós precisamos dominar essa coisa da agressividade espontânea que muitas vezes nós temos. Olha, eu estou falando algumas coisas aqui e é provável que você está se vendo em alguma atitude que você viveu, que você agrediu sem necessidade, que você revidou sem necessidade. Mas por quê? Porque você ainda não tinha essa capacidade emocional de fazer a coisa ser tratada dentro de você para que você não revide, entende? Então, eu costumo dizer que pessoas inteligentes, ou como dizer, para você não fazer mal às pessoas inteligentes dialogam. Pessoas inteligentes propõem, pessoas inteligentes constroem, pessoas inteligentes são propositivas, as outras duelam. Deu para entender? Pessoas inteligentes conversam, dialogam, propõem, ouvem, propõem. As outras pessoas apenas duelam. Qual é a diferença nisso? Porque, e aí eu quero que vocês entendam que pessoas adoecem as pessoas, mas a gente também adoece as pessoas quando a gente não consegue ser exatamente propositivas, né? Então, pessoas que dialogam são pessoas que têm competência argumentativa. As outras duelam, por quê? Qual é o objetivo do diálogo? É construção, é construtivo. Qual é o objetivo do duelo? É destrutivo. É alguém vencer o outro, é alguém ser prevalente sobre o outro. Percebe? Não há duelo quando os dois são vencedores. A ideia é de que um vença o outro. Então, na construção de relações saudáveis, nós precisamos ser extremamente competentes e sermos propositivos. Como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente se enxerga como pessoas que não têm essa capacidade? É quando a gente começa a olhar para dentro da gente mesmo. Você começa a fazer uma retrospectiva das suas ações. Quando você chegar num ponto de dizer assim, nossa, eu não precisava ter dito isso para fulano. Eu poderia ter agido de maneira diferente. Eu poderia ter usado um outro argumento. Não é? Mas nós temos dentro de nós, aquilo que nós, na verdade, fazemos para fora, já está dentro de nós. Já está construído como um arsenal de armas que a gente coloca à disposição da nossa cabeça, da nossa boca, a qualquer momento. Você quer ver uma coisa muito complicada? É o trânsito. Como é que você reage no trânsito? Como é que você consegue sair dos apertos, das fechadas, aquelas coisas mais complexas que o trânsito nos oferece, né? Tem pessoas que não conseguem equilibrar. Vai para o revide. E a gente vê muita morte de pessoas que não conseguiram negociar aquele momento de agressão, de ofensa, e acabam morrendo porque não são competentes para segurar os momentos. Então, a gente que tem constitutivamente elementos negativos dentro de nós, uma hora a gente vai explodir, não tenha dúvida. E como é que a gente resolve essa questão? Eu costumo dizer que a gente reage muito mais, a gente erra muito mais reagindo do que agindo. Então, a gente precisa começar a trabalhar a nossa reação. Por quê? Problemas nós vamos ter toda hora. Ameaças nós vamos ter toda hora. Agressão nós vamos ter toda hora. Intolerância, assim por diante. Todo momento a gente está submetido a isso. E eu preciso saber como é que eu vou reagir. Então, eu gosto de brincar dizendo que você precisa fazer uma sessão descarrego. É uma brincadeira, mas você precisa abrir a tua mente e tirar tudo que tem negativo. E eu gostaria até de fazer um teste com você. Assim que a gente terminar, se tiver uma folguinha, pega um papel e começa a listar tudo de negativo que você tem dentro de você. Eu acho que você vai se surpreender. Tem muita coisa. Entende? É por isso que a gente tem esses reativos assim e fala, mas, gente, eu não queria fazer isso, mas acabou fazendo. Ou seja, uma síndrome da repetição. Por quê? Por quê? Porque
o nosso cérebro, e aí depois a professora pode falar um pouco mais, o nosso cérebro está treinado para ser desse jeito. Então, a gente precisa descarregar o que é negativo e colocar o que é positivo, colocar o que é bom e treinar o cérebro para ser bom. Essa é uma realidade, nós precisamos treinar o nosso cérebro para ser bom. Então, eu gostaria também que você fizesse uma coisa agora. Não é impositivo, é propositivo. Escreva aí agora, se você tiver condição, uma palavra importante para você. Mas escreva mesmo, pensa uma palavra importante. O que eu vou escrever aqui agora? Qual é a palavra mais importante para mim hoje? Escreva. Escreva e passe a observar essa palavra no seu comportamento. Coloque ela no teu software aí e você consulte essa palavra. Você vai poder ir comparando as suas ações do que era e como você agora está. Mas é um treino. Nós precisamos treinar a nossa mente para ser propositivo. Se você mudar, as pessoas mudam com você. Então, saúde emocional é exatamente essa capacidade que eu tenho de negociar positivamente com os atributos bons que eu tenho. Melhorar essa performance na minha relação com os outros. A gente, às vezes, é muito intolerante, às vezes a gente não é muito intempestivo, e, enfim, a gente comete erros sem o menor pudor. Mas por quê? Porque a gente está nessa síndrome da repetição. No momento em que você começar a pensar propositivamente, positivamente, afirmativamente, tudo isso vai construir em você a possibilidade de relacionar com as pessoas de forma extremamente mais saudável, mais amena, mais solidária, mais suave, sem perder a ternura, ainda que a gente tenha situações de enfrentamento. Não é porque a gente tenha dificuldades, que a gente tenha o contraditório, que a gente tem que ser exatamente essa pessoa agressiva, ofensiva, para prevalecer a nossa fala. Cuidado com pessoas que gritam muito com você. Quem grita muito com o outro é porque não tem capacidade de argumentar. Anotem isso. Entende? Você não precisa gritar com as pessoas. O grito não é qualidade de autoridade. O grito é uma deficiência na nossa capacidade argumentativa. Por que acontecem os conflitos? Não é porque nós somos diferentes, não, é porque a gente muitas vezes não tem capacidade de enfrentar o contraditório. Então, comece a pensar sobre isso. Saúde emocional, então, em outras palavras, essa capacidade que eu tenho de me enxergar para dentro, de olhar para mim, para eu mesmo, e ver aquilo de bom que eu tenho e investir nessas virtudes que eu tenho e, ao pouco tempo, eu também ir eliminando os vícios que eu tenho. Nossa, isso é fantástico. Experimente. É muito interessante, dá para fazer isso, tranquilamente. É um exercício. Eu tenho uma amiga, hoje não está mais na nossa relação, mas ela dizia assim, Edivaldo, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou boa demais, mas eu sou melhor sendo ruim. Entendeu? Quando eu sou ruim, eu consigo ser muito boa sendo ruim, eu sou melhor sendo ruim do que sendo boa. Porque ela tinha uns elementos internos lá que ela sabia pegar as pessoas e sabe como é que é? Você sabe quando você fala, olha, aquela pessoa me falou ser sensado, mas ela não pede por esperar? Você já pensou assim? Você já fez esse exercício de falar, olha, e você até ensaia como é que você vai enfrentar a pessoa, você ensaia os seus discursos, suas ações, as suas reações, você se prepara negativamente para enfrentar o outro. Ele vai ver. Quando eu encontrar, ele vai ver. Não vai ficar assim. Entende? Nós temos muito disso. Quando, na verdade, a gente tem que saber trabalhar com essas questões negativas para não fazer a gente sofrer, não adoecer por essas coisas. Então, como é que isso funciona? Eu gosto de uma palavra, daqui uns 15 minutos nós estamos encerrando.
Eu gosto de uma palavra grega que chama metanoia. Vocês devem ouvir essa palavra, sempre conhecê-la. O que é metanoia? Metanoia é exatamente essa capacidade de mudança de pensamento, de mudar a estrutura do nosso pensamento, de mudar a capacidade de enxergar mudar a capacidade de ressignificar as coisas. Metanoia é fazer novo aquilo em cima do velho. Aquilo que já existe, eu vou trocar. Eu vou fazer um upgrade nisso daqui. Eu vou mudar a minha forma de pensar, porque eu só mudo o meu procedimento no momento em que eu mudar a minha forma de conceber as coisas. Do contrário, nós vamos fazer como a síndrome de Gabriela Cravo Canella. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, porque não há nenhuma possibilidade de transmutação no percurso. Né? Não há discurso que melhore. Por quê? Porque está estruturada para ser daquele jeito. Então, aí nós estamos falando de limites. O limite é exatamente essa condição que nos é imposta, ou pela vida, ou por nós mesmos, né? E o limite, muitas vezes, minhas amigas e amigos, é uma desculpa que nós encontramos. Percebe? O limite é, eu queria tanto fazer isso, sabe? Mas eu cheguei no meu limite. Tem muita gente que diz isso. Olha, eu queria não sei o que, assim, mas, olha, eu queria muito continuar na relação com aquela pessoa, mas eu estou no meu limite. Já deu, acabou. Daqui não sai mais. É claro que não vai sair, porque você não quer que saia. O limite é aquilo que nós precisamos quebrar para a gente vencer. E essa metanoia é essa condição que a gente vai experimentar de dizer o seguinte: poxa, eu até agora vivi desse jeito, mas eu preciso mudar. E tomar a decisão de mudar. Não só pensar em mudar, mas tomar a decisão. E não é fácil, não é de uma hora para outra, mas é possível. Então, a metanoia vai nos levar a um outro patamar de visão da gente e das relações. E o limite é exatamente essa condição de eu não consigo ir mais além, eu não consigo fazer mais do que eu já faço, mas por quê? Você se colocou dentro do limite, você é seu próprio limite. É a condição sobre a qual você não consegue mais avançar. E uma pessoa me perguntou em Palmas: professor, não é muito complicado a gente fazer o máximo que a gente pode, lutar muito pelos alunos, fazer, se envolver com ele e tudo mais, e a gente chega num limite, e o que a gente faz? Né? A gente fica frustrado, não é? Eu disse: sim. A frustração, ela é o resultado de uma insatisfação entre aquilo que você desejava fazer e aquilo que não foi feito. Isso é uma frustração, que muitas vezes pode levar até a uma alienação. E ela disse: o que fazer? Eu disse: quebrar o seu limite. Como é que você quebra o seu limite? Buscando outras coisas, outras alternativas. Então, o que nós estamos fazendo agora nesse tempo de pandemia? Nós estamos quebrando limites, quebrando regras, quebrando paradigmas. Nós estamos saindo de uma situação que nos foi imposta para uma outra muito melhor. Imagina vocês, quanto vocês cresceram agora, nesse período, trabalhando online. A gente fala: mas eu não vou conseguir. Vai sim, é possível conseguir. Então, o limite está dentro de nós. E François Rudinesco diria o seguinte: se o problema, se o enigma, se o limite, se a incapacidade está dentro de você, a solução também. Isso tem muito do indivíduo resiliente, capaz de sobreviver a essa pandemia toda, essa dificuldade toda, e sairmos melhores do que nós entramos. Experiências que a gente entrou nela negativa, mas nós vamos sair, ao longo desse período, nós vamos sair muito mais positivos, muito mais fortalecidos e experientes naquilo que nós passamos. Não é verdade? Então, essa metanoia, que é a capacidade de ressignificar as coisas, pode nos levar à quebra dos limites. Tem uma ilustração de um rapaz que queria ser alpinista. Eu acho muito bonita essa ilustração. Ele queria ser um alpinista e se juntou com um grupo de profissionais para conquistar o Everest. E ele foram para lá.
E em determinado momento, todo mundo se aparelhou e tal, começou a subida do Everest, e esse rapaz que era novato, ele não conseguiu. Ele foi até um pedaço e voltou, e os outros foram, voltou, e, enfim. Quando eles voltaram, encontraram o rapaz, tempo depois, e falou para ele, né? Rapaz, você não conseguiu, você é mole, você não consegue, né? Você não se preparou para isso. O Everest, né, é para quem tem força, quem tem capacidade. Você não teve isso. Ele disse assim, realmente, dessa vez eu não consegui. E ele olhou para o Everest e disse para o Everest assim, Everest, anota aí, hoje você me venceu, Everest. Eu aceito. Mas só que tem uma coisa, Everest. Você não cresce mais, mas eu cresço. Que coisa linda, maravilhosa. O Everest continua sendo o mesmo, mas ele cresceu. E ele se tornou um dos maiores conquistadores do Everest. Então, muitas vezes, o limite está dentro de nós mesmos. Entende? Então, é só colocar essas armas que você tem para funcionar, que a coisa vai dar certo. Então, saúde emocional não depende da situação estar boa fora, depende de como você está por dentro, entende? É uma questão muito simples de enxergar, é de como você está preparado para enfrentar. É um trabalho que você vai fazer consigo mesmo. E eu quero deixar aqui, então, algumas dicas para que você pense sobre isso, tá certo? Uma dessas questões que eu quero colocar para vocês para você ter uma qualidade de vida emocional melhor a partir de hoje, dê férias para o seu celular, por favor, entenderam? Dê férias para o teu celular. Ele é um poço de perdição. O celular é um caminho de desequilíbrio para tudo que a gente vive, que vê, infelizmente. Ele se tornou tão intrínseco para nós, tão indispensável, né? E você precisa entender uma coisa. Você precisa saber diferenciar entre aquilo que é importante, aquilo que é necessário e aquilo que é imprescindível. Comece a organizar a sua vida a partir desses elementos. Então, comece a aposentar um pouquinho o teu celular, deixa ele de fora, deixa de lado um pouco, né? Você vai viver sem ele. A gente vivia sem ele, agora a gente não vive sem ele, mas ele nos adoece. Ele te escravizou. Isso é verdade, a mim, a todos nós. Então, o celular é uma arma nociva para nossa saúde mental. Toda hora, existe uma estatística que nós desbloqueamos o nosso celular em torno de 108 vezes ao dia. Vai lá na senhazinha, e desbloqueia, para saber, para ver se tem mensagem, para ver se o quê, não sei o quê, o quê. O tempo todo, a gente fica trabalhando a estatística média de 108 vezes ao dia, a gente desbloqueia o nosso celular. Conta isso para você ver. E aí tem uma notícia ruim, tem uma notícia péssima, tem isso, não tem aquilo outro, alguém que ficou de... Enfim, tudo isso entra na nossa mente e faz um estrago. Então, faça isso. A partir de hoje, comece a dar um tempo para o celular e dê tempo para você. A segunda coisa que eu quero colocar para vocês é comece a blindar a sua mente. Crie um processo de blindagem na sua mente. O que eu quero dizer com isso? Seja extremamente seletivo naquilo que você vê e naquilo que você ouve. Nem tudo que a gente ouve deve fazer ninho na nossa cabeça. Nem tudo que a gente ouve nos interessa. Às vezes você está numa reunião, alguém fala uma coisa, bom, em outra situação aquilo podia te ofender, agora não. Você não permitiu isso, percebe? Você criou um filtro, isso não interessa. Exclui, está fora. Nem tudo que você vê e que você ouve faz bem para você. Então, você precisa criar um filtro na sua mente para te ajudar, entende? E a coisa é muito séria, porque quando a gente permite que isso aconteça do lado negativo, a gente fica igual o animal, ruminando aquilo o tempo todo. Tem uma outra estatística que diz que nós passamos 60% do nosso tempo pensando, lembrando nas coisas passadas e ruins que a gente viveu, as experiências que a gente viveu negativas.
A estatística ela é cruel conosco, diz que nós passamos um tempo pensando nas coisas ruins. Olha, e toda vez que eu penso numa coisa ruim, que foi uma experiência ruim, eu estou retroalimentando a minha memória. Estou retroalimentando os meus pensamentos. Diz um ditado que pensar no passado é sofrer 2 vezes. Vocês conhecem isso? Então, a gente precisa criar expectativas favoráveis. Não ouça tudo e não veja tudo e coloque tudo dentro da sua mente. Crie um filtro para isso. A terceira coisa que eu quero colocar para vocês é: não tenha pensamentos antecipatórios. Não permita que coisas que nem aconteceram e podem nem acontecer seja agenda na tua mente. A gente tem muito disso. Eu ouvi dizer que vem uma terceira onda, uma quarta onda. Tem pessoas que não estão desestruturadas e começam a sofrer desde agora. Entende? Nem aconteceu, então não antecipe. A gente conversa muito isso com as meninas lá na empresa. Não, para o mês que vem, então deixa o mês vir, deixa chegar, deixa o tempo das coisas. Já basta as coisas que nós temos no dia a dia. Aí eu vou trazer as hipóteses, que aí eu vou gastar uma energia tremenda, e se a tendência da hipótese for negativa, pior ainda o resultado das nossas energias. Então, não traga de maneira nenhuma as coisas que nem aconteceram. Não vai valer a pena. Você vai gastar energia com isso, elas não existem e vão fazer com que você fique mal diante das possibilidades das coisas ruins. Não traga para cá, por favor. Se você tiver que pensar, pense propositivamente, pense afirmativamente. É claro que nós temos que ter uma construção de um ideal de vida, tá certo? Mas que esse ideal seja construído com coisas que nos tragam prazer, que nos tragam alegria, que nos tragam motivação de viver. E não esse espírito da tanatologia. Tudo é sofrido, tudo é perigoso, tudo é um risco, tudo é uma ameaça. Dessa forma, nós vamos viver uma vida extremamente desagradável e desconfortável, tá certo? E, por último, eu gostaria muito que vocês pensassem nessa questão da resiliência, a questão da empatia. A resiliência é um termo que eu venho estudando há muito tempo, e eu posso afirmar para vocês que eu sou uma pessoa fruto dessa questão da resiliência, de ser capaz de enfrentar a realidade. A realidade, para nós, ela precisa ser enfrentada, e não viver utopia. A vida não é utopia, a vida é realidade. A vida é constituída de coisas reais, palpáveis, concretas, tangíveis, né? Sejam elas adversidades ou sejam elas de celebração. Mas a resiliência, essa capacidade que nós temos de entender a vida, que o que acontece hoje não é exatamente a própria vida. Isso vai acontecer com todos nós vamos passar e nós vamos superar. Ser resiliente é a pessoa capaz de controlar as suas emoções, controlar todas aquelas adversidades que vêm, superá-las e sair das crises afirmativamente, positivamente, construídos do outro lado. Isso tem muito a ver com a área da educação. Construir relações de resiliência. O momento é para isso. O momento é de repensar e de propor, de construir, de sermos juntos, de ninguém ser maior do que ninguém, de que ninguém ser maior e melhor do que ninguém. Na verdade, ninguém é melhor do que ninguém, nós somos todos iguais. Né? O que vai fazer a diferença agora é como é que nós vamos juntar as nossas potencialidades para fazer uma travessia que é sombria, fazer com que essa travessia, esse percurso, seja o mais suave possível, o mais propositivo possível. Por quê? Porque nas nossas mãos, e eu estou diante de um grupo de pessoas que eu me curvo diante delas. Vocês são a categoria mais importante do mundo. Saiba disso. Além de ser a mais bonita, a mais bela, é a categoria mais importante do mundo. Eu ousaria dizer que a transformação da sociedade está nas nossas mãos. Na sua mão, na minha mão. Cortou o áudio, professor. Cortou o áudio. Cortou o áudio. Agora, depois eu volto para a gente falar nisso no outro dia. Mas não tem como voltar mais agora atrás, até porque o tempo não nos vai permitir. Mas eu quero encerrar essa conversa com vocês. Eu quero
trazer para vocês aqui, ver se eu consigo, um credo, um pequeno escrito que eu não consegui compartilhar com vocês, mas se vocês quiserem, eu me comprometo a encaminhar para vocês, tá certo? 50 centavos no Pix e está resolvido. Já põe o Pix aí na tela, tá certo? Boa. Então, eu gostaria muito de encerrar esse momento com vocês. Depois nós vamos trabalhar, já vou anunciar aqui, os mecanismos de defesa do ego. Show de bola. Tem tudo a ver com a nossa realidade. A gente vai trabalhar algumas lives bem pontuais com vocês. São 9 mecanismos de defesa, são fantásticos, maravilhosos. E o que a gente busca? Em síntese, amigos, o que nós buscamos? Nós buscamos no Instituto, na nossa realidade de vida, como missão, incomodar as pessoas para que elas pensem. Demócrito já dizia, o importante não é saber muito, o importante é pensar muito. Então, se eu penso, e eu tenho essa capacidade da metanoia, de virar a chave, que está muito em moda, vamos virar a chave, se eu tenho essa capacidade, eu consigo ressignificar tudo. Então, veja, nós estamos agora no momento de rever conceitos. Eu posso dizer que quando a gente amplia conceitos, a gente amplia a capacidade de argumentar. Guardem isso com vocês, conceito é tudo. Então, nós precisamos criar novos paradigmas para a educação, novos modelos educacionais. Esse é o tempo. E eu falava um tempo atrás, olha, nós estamos vivendo uma escassez de pensadores, de bons pensadores. De maus tem muito por aí. De gente que faz dessas músicas que a gente ouve por aí, parece que são músicas que eu não sei como, mas que entram no inconsciente coletivo e faz um estrago nas pessoas, né? Mas nós estamos com carência de pensadores. E eu digo, por que você não pode ser um grande Rubem Alves? Por que você não pode ser uma grande escritora? Por que você não pode ser um grande autor? Por que você não pode trabalhar novas teorias? Você é capaz, você pode. Nós estamos precisando disso, de pessoas. Nós estamos praticamente encerrando um ciclo de bons nomes na educação, na música, no esporte, na política, e nós temos uma lacuna que nós podemos preencher. Você pode ser, eu posso ser, cada um de nós pode ser. Entendeu? Então, o objetivo nosso é fazer as pessoas pensarem um pouco mais e na competência que elas têm. E, antes de ler o texto, que é pequeno, fica aqui o desafio para você. Construir diálogos e não duelos. Essa é a minha tônica agora. Fazer com que as pessoas se relacionem com leveza, com pureza, entende? Saudáveis, enxergar o outro como um ser humano, investir o seu melhor no pior dele, ser empático, porque a empatia não é teoricamente você se colocar no lugar do outro. Eu gostaria muito que em determinados momentos da minha vida, em algumas áreas, alguém assumisse o meu lugar, que ficasse no meu lugar. Gostaria. Eu tirar umas férias, viajar, curtir, entende? Queria passar um pouco dos meus problemas para as pessoas. Gostaria que esse conceito fosse real, mas eu não o enxergo assim, como empatia a você se colocar no lugar do outro. Para mim, no meu caso, no meu conceito, empatia é você se colocar ao lado do outro. Aí há a possibilidade de caminhar, de fazer caminho, de fazer estrada, entende? Caminhar com as pessoas é uma destinação antropológica. Nós caminhamos juntos, mas estar com as pessoas é uma destinação ontológica. É diferente o conceito. Estão me entendendo? Ter qualidade de vida depende da minha qualidade ontológica, daquilo que eu sou, para eu propor para o outro. Então, pense nisso a partir de hoje. Então, saiba filtrar as coisas que você ouve.
Crie esse filtro, essa blindagem na sua mente. Coloque na sua mente, a partir de hoje, palavras benditas. Palavras benditas. Se você encher a tua mente de palavras benditas, você nunca vai usar palavras malditas. Entende? Isso é sintomático. Nós vamos construindo. Então, você tem um oikos. O que é um oikos? É a nossa casa. É um grande laboratório para nós. Faça a viver, a partir de hoje, essa possibilidade de reconstruir. Quem for casado, é uma boa sugestão. Ou quem está namorando, ou quem tem numa relação, seja o que for. Hoje, fala com a pessoa. Eu não sei como é que você trata a pessoa que você ama, se é bem, ou se é meu anjo, eu não sei. Ou se é amor, ou se é vida. Cada um tem um jeito, não é verdade? Tem um códigozinho. Seja o que for. Fala com ele, olha, eu gostaria muito que hoje você me ajudasse. Mas como assim? Que você dissesse tudo de negativo que eu falo, o que eu faço, o que eu quero mudar. Ah, você está brincando. Não, é sério. Escreve para mim, me ajuda. Aí pronto, a pessoa vai colocar isso para você. E você, se você tiver uma humildade, uma honestidade para dentro, isso vai te ajudar, porque você vai fazer o inverso, vai tirar o vício e vai colocar a virtude. Aí pronto, não tem ninguém que te segura. Você vai ser a melhor mãe do mundo, a melhor esposa, a melhor professora, melhor amiga, melhor tudo, porque você está construindo essa possibilidade para dentro. Tá certo? Vamos viver um tempo melhor. Então, a saúde emocional não depende de fora, depende de dentro. Depende de como você constrói as suas bases emocionais, tá bom? Então, vamos lá. E assim, como as estrelas nunca se separam do céu, como as cores não se separam do arco-íris, como a luz nunca se separa do sol, como a beleza nunca se separa da flor, como o amor não se separa de Deus, como o riso nunca se separa da alegria, como a certeza nunca se separa da convicção, como um abraço não se separa do afeto, jamais se separa de nós a esperança de uma educação humana, justa, fraterna, afetiva, empática e transformadora. E assim como cremos, assim será. Obrigado, gente. Espero vê-los assim em um outro momento. Pergunta, não tem direito nada? É só assim, acaba e vai embora? Não, hoje não tem pergunta, hoje só tem elogio. Brincadeira, gente. Eu estou aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se eu puder responder, se eu souber, farei isso com o maior prazer. Não, pessoal, se alguém desejar perguntar alguma coisa, abre o microfone, por favor. Tá? Não, depois disso aqui, ninguém vai brigar mais. Eu acho que não, porque aí foi uma verdadeira saúde mental. Mas eu estou aqui, se alguém quiser fazer um comentário. Edival, boa noite, parabéns. Boa noite, Edival, eu gostaria muito de convidá-lo para fazer uma palestra semelhante a essa no nosso encontro na primeira semana de agosto, viu? E nós vamos divulgar o pós também nessa oportunidade e parabéns, me fez muito bem a sua palestra, viu? Agradeço de coração. Obrigado, meu Alexandre. Pode contar comigo sempre, tá? Tamo juntos. Como hoje é só elogio, ganhou a noite. Mas eu vou mandar o Pix. Eu mandar o Pix, né? Eu vou ser o caixa. Alguém mais quer fazer alguma pergunta sobre a palestra? Eu poderia falar só rapidinho, Marília? Sim, Marília, pode. Com licença, vou ser breve. Quando o professor falou sobre profissão, vocação e missão, a palavra vocação é uma palavra muito bonita, que é do latim, que significa evocar, chamar, buscar. E eu acrescentaria também mais uma, que é o domínio, que é o dom. Então, quando nós nos colocamos sobre o importante, o necessário, o imprescindível e o que é para mim, eu poria também esse dom, que também é do latim, que significa dominar, dominária, como invocar. Então, quando a gente pensa que não é capaz e que não consegue, sim, tem dentro de nós um dom, tem dentro de nós uma vocação, e que nós chamamos toda vez que é necessário. Eu penso que o professor, aquele que lida com o outro, que gosta do outro, toda vez ele evoca, ele chama de dentro dele
para ir para o outro, para acrescentar no outro, para ressignificar e construir o outro. E foi excepcional a sua colocação, professor. Muito obrigada mesmo. Tenho certeza que nos melhorou. Eu me senti melhor hoje. Muito obrigada, tá bem? Obrigado, professora. Está acolhido, e eu quero só saber se eu posso acrescentar nas minhas novas falas. Olha, uma honra, por favor. Já coloco aqui o carisma, né? Esse dom maravilhoso que nos acompanha, que nos seduz. Muito obrigado. Obrigado, senhor. O que eu também tenho, né, a deixar aqui, a partilhar, é quando o senhor fala em empatia. Dentro desse caos que a gente está vivendo, infelizmente, a gente ainda se depara com pessoas que não conseguem nos emprestar, em determinados momentos, apenas os ouvidos e nos acolher, e sim ver o seu problema como algo maior e despeja em cima de você. Isso é algo que, com todas as minhas falhas, mas eu busco trabalhar em mim dia a dia. Eu preciso fazer do dia do outro um dia feliz, eu preciso, em alguns momentos, falar bobeira, eu quero fazer o outro rir, porque a gente já está vivendo uma carga negativa muito grande. Então, de que maneira eu posso contribuir para que o dia dessa outra pessoa seja um dia mais caloroso, mais feliz? Então, eu acho que também pode ficar como uma reflexão que entra em toda a fala que o Senhor aí nos deixou nessa noite de hoje, quando o Senhor fala realmente em missão, em vocação. Então, que também seja essa a nossa missão, de colaborar para fazer com que a vida da outra pessoa tenha um brilho, pelo menos naquele dia em que eu consegui chegar até lá. Muito bem, muito obrigado. E tem tudo a ver, porque o processo de empatia, ele exige muito de nós, né? É muito mais profundo do que o conceito da simpatia, porque a empatia envolve um fazer junto, um estar junto, né? Sentir junto, é isso que a senhora colocou aí, e eu acolho também, né? E é muito raro, porque hoje nós estamos tão fragilizados dessas virtudes que a gente não encontra motivação para ser bom com as pessoas, para gastar tempo com elas. Por quê? Porque a gente já está tão cheio, né, das nossas necessidades, que, mas como eu não estou conseguindo nem resolver para mim, vou me envolver com os outros, né? Mas é aí que existe o ganho, né? Quando a gente se sacrifica um pouco mais em benefício do outro. E o ganho do outro é muito significativo. Algum gesto, alguma coisa pequena vai transformar a vida daquela pessoa e, como a senhora colocou, pode fazer com que o dia da pessoa seja maravilhoso e gere para ele uma possibilidade de encontrar novamente a vida e fazê-la melhor, né? Parabéns. Eu posso falar de novo, rapidinho, professor, me perdoa? Não, está perdoada. É só em relação ao que o senhor falou agora. Uma vez o Rubem Alves foi fazer uma palestra e ele levou um tema chamado escutatória. Ele falou assim, todos nós estamos acostumados a ir palestrar e fazer a oratória. Naquele dia, ele queria fazer a escutatória, porque ele queria justamente ouvir, ter esse processo, essa capacidade de ouvir, que no outro é escassa, sabe? Tinha de ser mais praticado, e aquilo ali foi muito importante, porque toda vez que eu me proponho a ouvir o outro, eu fico em silêncio e me ouço também. É preciso nos ouvirmos também. Quando nós falamos muito, e nem vezes nós ouvimos o que nós mesmos falamos. Então, essa escutatória é interna. É muito importante fazer isso. E ele falou mais, ele falou que o relacionamento
Não pode ser com um jogo de ping-pong onde eu quero eliminar o meu amigo de qualquer forma. Tem que ser um frescobol, onde eu jogo uma bola e o outro faz de tudo para segurar a minha bola e não deixar aquela bola cair. O relacionamento é isso, é jogar frescobol e não jogar ping-pong para o tempo todo querer eliminar aquele amigo da partida. Que a nossa vida seja mais jogos de frescobol e não partida de ping-pong. Muito lindo isso dele também. Obrigada. Muito lindo. Desculpa falar muito. Não, maravilhosa. Existe um artigo do Arthur da Távola, que é o difícil facilitatório do verbo ouvir. E ele começa dizendo que pessoas inteligentes têm dificuldade de ouvir. Por quê? Porque mal ouve e já está fazendo juízo de valor. Quer dizer, até ouvir, como o senhor me colocou, é um dom. É preciso ter talento para ouvir as pessoas e interpretá-las. Tem gente que fala, olha, você quer falar comigo? Fala. Aí a pessoa fala, então tá bom, já te ouvi. Mas e o que vem na contrapartida? Né? Então, não é só ouvir, é ter capacidade de intervir. É assim que a gente constrói, né, essa relação positiva e propositiva. Então, nós estamos aprendendo todo dia, toda hora. É como eu coloquei, nós temos as ferramentas, elas estão dentro de nós. É colocar isso em funcionamento, vai dar muito certo. Não, eu já encerrei, desculpem, exatamente aquilo que eu tinha pensado em trazer de reflexão para nossos colegas, nossos amigos, na expectativa de gerar dentro de cada um uma posição de rever, de reflexão mesmo, de se reencontrar, de se repensar, de se fortalecer, se tornar melhor, né? Porque a gente tem esses elementos intrínsecos dentro de nós e fazer a vida melhor, né? Dentro de casa, na sociedade, na escola, com os amigos, né? E para a vida ficar melhor para todos nós. Muito obrigado a todos. Então, a professora Cláudia Diniz vai falar um pouco. Eu gostaria de, primeiro, parabenizar, né, o meu querido amigo, professor Edival, pela brilhante palestra. E eu estava aqui o tempo inteiro, assim, nossa, doida para falar, mas para poder dizer o quanto é importante passar essa sensibilidade, essa afetividade para os professores, não só para os professores, mas para qualquer ser humano, né? E tem uma fala que eu... Ai, sem querer eu apertei o microfone, uma fala que eu gosto muito da Michelle Obama, que ela diz o seguinte, olha, o sucesso não tem a ver com o dinheiro que você ganha, tem a ver com a diferença que você faz na vida das pessoas. E é exatamente isso, né, que o professor colocou hoje muito bem, porque realmente hoje é tão difícil, mesmo antes da pandemia já era difícil, agora se tornou um pouco mais a gente ter esse olhar para o outro, né? E esse cara aqui, ó, que eu tô sempre com ele, ó, juntinho aqui, um encéfalo, que isso aqui não é o cérebro, né? Então, aqui sendo o encéfalo, aqui sendo o cérebro. Tudo isso que o professor Edival colocou é aqui dentro dessa máquina maravilhosa, né? Tudo isso que o professor Edival colocou fica aqui na nossa testa. Aqui na nossa testa, bem aqui na região da nossa testa. É o nosso controle inibitório, é a nossa flexibilidade cognitiva, é a nossa memória de trabalho. Se o professor da educação infantil, todo ele tivesse a consciência plena da importância, do valor imensurável que ele tem na vida de um ser humano, alguns professores da educação infantil não se menosprezariam tanto, né? Não se achariam babá do aluno, porque não são babás. Vocês, eu sei que aqui certamente deve ter alguns, né? Não sabem a importância que vocês têm na vida dessas crianças, porque toda essa formação aqui, onde está o maestro da nossa vida, né, que é o nosso cérebro, o maestro da nossa vida, que é essa parte da nossa testa, que é formada por último na evolução do homem, que é justamente o que nos faz ser quem somos. Eu costumo dizer, como o professor Edival colocou muito bem logo no início da fala dele, que nós somos todos
diferentes. E aí eu costumo dizer o seguinte, pensem em uma coisa, reflitam para ver, parece parecer uma bobagem, mas quando a gente para colocar isso dentro de um contexto, nós temos todos 2 olhos no mesmo lugar, o nariz no centro do rosto, a boca, os ouvidos, um cérebro com todas as suas estruturas, um encéfalo, melhor dizendo, com todas as suas estruturas, né? Porém, ninguém é igual a ninguém. Nem os gêmeos univitelinos são iguais. A gente sempre vai achar uma diferença. Então, se a gente é dessa forma por fora, imagina por dentro. Cada um tem uma história, cada um é único, é indivíduo único. Só existe uma Cláudia com uma digital, não tem ninguém com a digital igual a minha. Só existe um professor Edival, só existe uma Elaine, só existe uma Marília, uma Sônia, uma Ana Carolina, uma Diene. Não existe outra. O nome pode até ter, mas igual não há. E quando a gente tem essa visão, principalmente dentro da educação, e ainda vou um pouquinho mais além, né, da inclusão, quando a gente tem esse olhar, eu não vou dizer que é muito mais fácil, porque não é fácil a gente lidar com o ser humano, com certeza não é. Mas é muito mais agradável você conseguir olhar para o outro e dizer assim, poxa, eu tenho essa criança, esse aluno, né, esse educando que precisa de mim. Então, eu preciso fazer um planejamento voltado para ele, porque os outros que são neurotípicos, que entre aspas, os normais, né, que não, ou seja, pessoas que não têm transtorno, não têm distúrbios, eles se adaptam muito mais fácil do que aqueles, evidentemente, que são incluídos, não colocados dentro de sala de aula, não colocados dentro de 4 paredes. Então, todo esse processo emocional que está bem no meio do nosso cérebro, bem lá no meio, que é chamado nosso sistema límbico, porque limbo, é limite, né? Toda essa evolução do nosso cérebro, nós temos esse sistema límbico que é o sistema das nossas emoções. O nosso cérebro, ele não reconhece, ou melhor, o cérebro das crianças, ele não consegue reconhecer o não. Por isso que a gente tem que colocar o não. Porque o não é amor. O não bem colocado, o não contextualizado, o não dá o limite, exatamente esse limite que o professor Edival colocou. O não, né, você não pode porque não pode. Aí ele vai dizer para você, bom, tudo bem, mas não posso por quê? Ah, por que não? Porque não é resposta. E não é mesmo? Não é mesmo. Então, como sempre pegando esse gancho da fala do professor Edival, essa questão da gente exatamente um treino. Porque o cérebro, ele é o cara, mas ao mesmo tempo ele se deixa levar muitas vezes. Então, se a gente não prestar atenção na nossa fala, nas nossas atitudes, né, no domínio que nós temos da nossa fala, a gente pode levantar uma vida quanto a gente pode destruí-la. Isso é muito fato. Isso aí é fato, né? Então, assim, que fique, então, essa reflexão do que eu, Cláudia, qual o sucesso? Para mim, sabe o que é sucesso? Para mim, é a diferença exatamente que eu vou fazer na vida do outro. É exatamente o que eu vou fazer na vida do outro. Eu quero pegar pessoas, deixar legado, mas não é legado para ganhar likes, não é legado para dizer, ai, poxa, não, por que eu não posso deixar um legado como deixou Rubem Alves, como acabou de falar o professor Edival? Por que nós não podemos deixar legados para o outro, né? A questão, por exemplo, da empatia, que foi tão falado, que a gente coloca aqui, ela está justamente toda aqui dentro, em circuitos chamados neurônios espelho. Por que neurônios espelho? Porque quando a gente espelha a atitude do outro, a gente aprende. Então, se a gente aprende dessa maneira,
É exatamente, vamos tentar fazer diferente. Mas eu estou enxugando gelo, mas o governo não ajuda, mais. Não tem mais, nem menos. A gente tem que fazer e acabou. Se você pega o papel de bala e coloca dentro da sua bolsa, né, para não sujar o meio, né, para colaborar com o meio ambiente, não sujar a rua, é porque você não pensa assim, ah, mas todo mundo faz, então, o que tem eu jogar meu papel de bala? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, você não pode jogar esse papel de bala. E alguém está te vendo. Você está sendo exemplo para alguém. Pode ter certeza, ainda mais com as redes sociais. A gente sempre é exemplo para alguém. Então, isso é muito legal, quando alguém chega e diz assim, poxa, eu fiz tal coisa porque eu me espelhei em você. Poxa, você é exemplo. Você, né? Isso não é para que a gente possa se envaidecer. Mas sim, a gente diz assim, poxa, o que eu estou fazendo vale a pena. Eu tenho a missão, eu tenho a vocação, eu tenho o profissionalismo, eu tenho o dom. Então, eu tenho que ter tudo isso junto, para que esse cara aqui possa aprender todos os comandos que a gente dá para ele. A gente precisa trabalhar junto com ele, não contra ele, nem colocá-lo contra nós. Então, assim, eu queria deixar isso para vocês, pensando sempre que o sucesso, ele vem da diferença que nós fazemos na vida do outro, tá? É isso que eu quero deixar para vocês. Não vou pegar mais, não vou até meia-noite não, quem vai até meia-noite é o professor Edival. Eu juro que eu fico aqui. Vou mesmo. Parabéns, professora. Parabéns Obrigada, mesmo. pessoal. Eu queria só fazer menção da professora Dione. Oi, Dione, não estou te vendo aqui, mas sei que você está aí. Que nos incentivou muito, nos ajudou muito nesse trabalho dessa live. Tá? Parabéns. Eu não poderia terminar aqui sem mencionar você. Parabéns, tá? E a todas as nossas amigas, colegas de curso, né? E estamos aí em continuidade para a nova turma, né, professora Cláudia? Pois é, então. Amanhã a gente está terminando uma turma. Eu estou feliz por um lado e triste por outro, porque de 15 em 15 dias a gente sempre se falando, né? Então a gente termina. Eu tenho o prazer, o professor Edival, Elaine, Graziella e toda a equipe abraçaram essa ideia que eu já tinha no papel, que eu rascunhei ela toda com muito carinho e deixei lá. E como eu não acredito em acasos, né, a gente se encontra sempre por algum motivo, eu encontrei essa instituição magnífica, contei o que eu gostaria de fazer e eles abraçaram e deu muito certo, e tem dado muito certo, que é o curso de neurociência aplicado aos transtornos mentais, comportamentais e de aprendizagem. Então, amanhã a gente está terminando uma turma, a gente já começou a segunda turma, teremos aula amanhã, né? Então, amanhã eu vou ficar lá e cá, porque acabando uma e com a outra, né? Mas que bom por isso. Eu vou falar que as inscrições estão abertas, tá, gente? Se vocês quiserem, tudo bem, tá bom? Tá? Se que alguém que tiver aí quiser dar um depoimento aí, tudo bem, para eu poder sair de cena um pouquinho, que agora eu fiquei vermelha. Deixa eu falar um pouquinho. Professor Dival, eu agradeço demais, eu estou aqui, mas assim, esbanjando alegria, porque de uma simples conversa, né, que eu tive com o senhor, nasceu um diálogo para a gente conseguir estar aqui hoje, aprendendo tanto, ouvindo tanto, e eu não falo da boca para fora, eu ficaria até meia-noite aqui com uma alegria tremenda, porque o meu coração ele se enche de gratidão, tá? E hoje eu posso falar aqui, eu faço questão de falar como aluna do Instituto Saber. Perdoe minhas lágrimas, mas eu sou chorona mesmo, eu sou muito emotiva. E desde o início do curso de neurociência, eu aprendi assim, a ter uma admiração fantástica por esta mulher que acabou de falar, né, a professora Cláudia Diniz, que tem, assim, ao mesmo tempo que tem uma sabedoria
gigantesca, de uma humildade sem tamanho. Então, quem ainda não a conhece, né, como professora, como profissional, eu faço o convite, tá? Nós temos aqui 58 pessoas. Não perca essa oportunidade, tá? Essa é a minha 5ª pós. E eu falei isso para ela esses dias, que não diminuindo nenhuma outra, tá? De forma alguma, até porque não estou mencionando, mas o Instituto Saber, com essa pós de neurociência, coordenada pela professora Cláudia Diniz, eu consegui descobrir que ainda tinha tanta coisa para eu aprender e eu já achava que eu sabia tanto. E, ao mesmo tempo que eu me senti tão pequenininha, eu descobri em mim uma monstra querendo aprender a cada dia mais. E quando eu tive a oportunidade de conversar muito, né, um pouquinho com o senhor, aí eu falei para a professora Cláudia, eu falei, Senhor, quem é esse ser de luz chamado professor Edival? Quem é essa pessoa tão linda com essa fala que tanto me encantou? Ela está aqui que não me deixa mentir. Então, assim, as suas palavras, professor Edival, a sua fala, o seu agradecimento, né? Aquilo que eu trouxe, não posso falar muito aqui, porque amanhã é o nosso último dia de aula e a gente tem que fazer um denguinho, né, para os professores, mas, assim, o senhor ter abraçado e ter colocado para mim, professora Dione, é isso que a gente precisa. Os professores precisam ser valorizados, e eu ouvi hoje isso aqui o tempo inteiro na sua fala. Então, assim, parabéns pelo ser de luz, pela pessoa que o senhor é, pelo profissional que o senhor é. Então, assim, eu só tenho realmente a convidar a quem ainda não conhece o Instituto Saber, tá? Não estou aqui fazendo propaganda, não estou ganhando nada, tá? Apenas realmente estou falando aquilo que eu vivo e que eu acredito. Conheçam. Peçam uma aula experimental, não sei como funciona, mas realmente, gente, aquilo que é bom a gente precisa partilhar, compartilhar, dividir. Então, assim, não deixa para depois, não. Aprenda, traga mais conhecimento para você. Essa é a hora. Beijo. Posso complementar, Dione? Eu comecei no dia 26, a 2ª turma, né? O primeiro módulo foi com a professora Cláudia, e eu ainda estou, assim, encantada com a didática, com a pessoa e com a forma como a professora passou tanto conhecimento em tão pouco tempo, porque para mim eu ficava, assim, todo sábado com a professora Cláudia, assim, sem cansar, a hora passou assim, e eu fiquei pensando assim, nossa, ainda tem muito mais coisa que eu quero saber, e o tempo, assim, voou. Então, assim, em uma aula só que eu tive, eu também estou, assim, encantada com o curso. Eu posso falar também? Tá, depois quero falar também. Tá, eu vou falar rapidinho. Gente, assim, primeiro que eu tenho um amor, né, assim, incondicional pelo Instituto Saber, desde que eu tive contato, assim, o professor Alexandre falava muito do professor Edival, né, e eu tinha uma curiosidade de conhecer, né, como diz, esse ser iluminado. E quando eu tive essa oportunidade que o Alexandre falou que a gente ia ter essa parceria, eu tive o prazer de conhecer o professor Edival e essa criatura maravilhosa que é a professora Cláudia, né? E uma das pós que eu fiz no Instituto Saber, a primeira aula foi com ela. E, gente, eu vou falar para vocês, façam pós com ela, sim, porque é assim, um dicionário ambulante, essa mulher. Ela estava falando, eu falava assim, eu não vou nem respirar, porque eu tenho que ouvir tudo que ela vai falar. E ela se tornou minha musa inspiradora, gente, porque eu falei assim para o Alexandre, comecei a infernizar ele, falei, Alexandre, descobri. Eu falei, é isso que eu quero fazer, eu quero ser neurocientista, eu quero aprimorar essa área. E eu fiquei tão encantada, e eu estava numa época que eu estava muito mal,
né, por causa da pandemia, muitas perdas de pessoa, e quando eu tive aula com ela, aquilo me reacendeu a alegria de novo, sabe? E foi como vocês já estavam falando aí, né? A gente vê assim, nossa, eu tenho muito que aprender ainda. Aí você vê que tudo que você viu é uma gota num oceano imenso de possibilidades, né? Essa mulher é incrível, gente, é fantástica. Eu falo que é amor à primeira vista. Deixa eu falar. Aconselho. Se vocês assistirem a aula, nunca mais vocês vão deixar a Cláudia, viu? Eu preciso falar. Um dia, um ser muito importante da área do conhecimento falou o seguinte: sucesso para mim é a diferença que você faz na vida do outro, Cláudia Diniz. E realmente, ela transforma, ela tem uma capacidade que é mesmo única. Tem gente que atrapalha muito a vida do outro. Ela veio para adiantar, para facilitar, para ser luz na escuridão, para ser ponte de um lado para o outro. Você é linda, eu te amo. E você é minha diva, a outra não, você é minha. Você não é diva de mais ninguém, é só minha. E a tietagem é porque as pessoas importantes precisam ser reconhecidas. E você, Claudinha, é especial, não só na minha vida, eu conheço um bando de gente que fala a mesma coisa. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, Instituto Saber, por deixar a Claudinha aí, e pode ter certeza que enquanto ela falar e divulgar curso, nós vamos atrás dela. Ah, vamos, com certeza. Te amo. Ai, gente, meu Deus, eu não tenho nem o que dizer. E além dela, é difícil, além dela ser tudo isso, porque eu concordo com tudo que os colegas falaram, além dela ser tudo isso, dela encantar a gente, de fazer a gente sentir prazer em aprender, assim, os professores, os profissionais que ela nos trouxe, assim, é a mesma coisa, é o mesmo jeito, transmite o mesmo sentimento. Então, eu também só tenho a agradecer muito, muito, professora, porque realmente esta pós, para mim, foi diferente, me fez muito bem, muito, muito. Então, assim, eu louvo a Deus por sua vida. Amém. Amém. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Assim, eu aprendi a ser, por eu ficar dando comandos para o meu cérebro para eu deixar de ser chorona, ele me obedece. Mas quando a gente é pego de surpresa, aí não dá, né? Realmente, eu tive o convite do meu amigo para vir aqui fazer uma mediação. Ai, tomei o remédio da pressão já. Mas eu só tenho a agradecer. Sabe por quê que eu choro? Porque a intenção que eu escrevi esse curso foi justamente, não foi só para ajudar o professor, não. Foi para ajudar a mudar vidas. Mudar vidas. Vidas. Seja como no seu profissional, como professor, como engenheiro, como advogado, como gente. Mudar vidas. Porque a partir do momento em que a gente passa a entender o que o professor Edival falou hoje brilhantemente, antes de mim, tudo muda, não é aquela... A gente não leva mais a vida no... Ai, você é um ser humano melhor. Vai ser melhor. Vou fazer o bem. Não é assim. A gente passa a fazer na prática, exatamente como ele colocou. A gente tem argumentos para falar com o pai que está sofrendo, com a mãe que está sofrendo, com o tutor que está sofrendo. A gente tem argumentos. A gente sabe como usar a afetividade com essas pessoas. Às vezes o aluno vem, né, até de pós mesmo, ele não vem buscando, até para o profissional, às vezes ele vem porque ele olha lá, por exemplo, uma disciplina, por exemplo, psicobiologia das emoções, às vezes ele nem pensa, eu vou usar isso dentro da minha sala, não, eu quero ir lá para tentar ver se eu consigo me ajudar em alguma coisa. E aí escuta, ouve uma aula e coloca em prática na sua vida, entende? Eu quis ser bem ousada mesmo. E agora eu estou vendo aqui que eu consegui, e vou conseguir mais ainda alcançar meu objetivo, enquanto o Instituto Saber me permitir estar aqui.
Muito obrigada mesmo. Maravilha, hein? Então, já aproveitando o gancho aí, convidar quem ainda não é aluno e deseja conhecer a pós-graduação, amanhã é só chamar no WhatsApp que será liberado o link para quem quiser assistir uma aula para conhecer. Amanhã vai ser... A de vocês é com Fabrício, a da primeira turma? Com É com o Washington, né, Elaine? Washington. Isso, com o professor Washington. Introdução à saúde mental. 20 isso aulas, aí. Viu? Então, isso. Temos mais alguma coisa? Querem se despedir? Alguém mais quer falar? Alguém ia falar alguma coisa e eu cortei sem querer, desculpe. Oi? Eliane. Oi, tá me ouvindo? Oi, Eliane. Tô sim. Eu só não tô me vendo porque eu tô tendo uma surra, levando uma surra para mexer. Eu tô te vendo, tá linda. Não sei como tá aqui, porque para mim não está me aparecendo. Não sei como. Deixa eu ver se eu me acho aqui. Tá certinho a imagem. Dá para te ver direitinho. Agora me achei. Isso. Hoje mesmo eu estava assistindo uma live de um cursinho desses que a gente, né, se inscreve para poder assistir, e o nome dele é Arte da Ativação Cerebral. E com tudo isso que a gente está vendo falar, né, aí em relação a você, resumindo assim, né, ele pergunta assim, como as memórias se formam, e fala da aprendizagem. Como que se faz a aprendizagem para a criança? Então, ela fala em relação à emoção, né, que quando você emociona o seu aluno, né, isso tem significado para ele. E aí, assim, resumindo o que todo mundo falou, eu também tenho que falar, tenho que falar, né? Ela colocou, assim, algumas perguntas que é para a gente, né, se fazer quanto educador, né? Qual o nível de respostas que seus alunos têm te dado? Então, isso aqui eu quero deixar para você. Olha aí a resposta dos seus alunos e daqueles que você está incentivando também a ter vontade de ser seus alunos. Então, assim, eu tinha que falar, porque hoje parece que, né, tudo foi encaixadinho. E queria te dar os parabéns, porque eu já iniciei várias pós-graduação, eu não consegui terminar. E essa, assim, você realmente causa na gente aquela sede, essa emoção toca. E eu tenho certeza que todo mundo ficou guardado, entendeu? Teve uma emoção naquele momento da aula de sábado que ficou marcado com você, com esse carinho que você passa, com essa dedicação que você faz o seu trabalho perfeitamente. Parabéns, tá? Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo, de coração. Não tenho palavras, eu só desejo a vocês em dobro toda essa alegria que vocês estão me proporcionando nessa noite. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Elaine? Vamos encerrar, né? Porque senão não sobra lágrimas para amanhã. Mas a gente vai até meia-noite. Você não entendeu isso ainda, gente. O pessoal está aqui perguntando, Elaine. Eu sou muito tapada com esse chat, gente. Como é que vai funcionar o sorteio, Elaine? Como que vai funcionar? Vai funcionar o seguinte, de acordo com o que as pessoas escreveram no chat, os nomes, aí nós vamos fazer o sorteio e vamos chamar pelo WhatsApp. Vai ser filmado e vamos encaminhar, tá? Então, fica aberto o convite para assistir a aula amanhã, quem estiver de o pessoal está perguntando aqui como é que faz para assistir amanhã. A Adriana perguntou, a Zumira também. Colocando no chat o WhatsApp, esse mesmo que vocês receberam a mensagem, vocês chamam que eu vou passar o link. Bota no teu telefone aí, Elaine, porque eu nunca sei de cabeça, são 2. E é você que é a mulher de falar dos detalhes, você que tem esses negócios todos. Minha chefe. É esse último aí, ó, 981660150. Aonde? Tá no chat. 61, tá, gente? Para quem não é de Brasília. Vou botar aqui, 981660150. 981660150.
É o último número que está no chat. Se alguém esqueceu de assinar o chat, não deixe de fazer isso para participar do sorteio e receber o certificado. Isso. Gente, muito obrigada. Ficamos, né? Agradecer a presença do professor Edival, da professora Cláudia, de todos os professores que tiraram um tempinho hoje à noite para ouvir-nos, que foi uma palestra terapêutica hoje, né? Começando pela saúde mental do professor Edival e terminando na professora Cláudia com lágrimas. Foi muito bom. Eu aconselho ela a arrumar um lenço para amanhã, porque amanhã toda vai ser chorando. Nossa, eu não sei o que vai ser isso amanhã, o que vocês estão apontando não, tá? Não sei, não. Pois é, assim mesmo. Bom, vai ficar gravado e essa eu vou querer guardar. Toda. A de amanhã, Então, tá bom, gente. Muito obrigado a todos. Tenham uma excelente noite, né? Um final de semana maravilhoso. E vamos acreditar que nós vamos ter dias melhores, né? Vamos viver tempos melhores, tá bom? Estamos juntos aí. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi muito bom estar com vocês. Um abraço. Obrigado, irmã Maria Augusta. Estou te vendo aqui, amiga nossa de muito tempo. Prazer em vê-la, tá? Muito nos honrou a tua presença aqui. Boa noite. Eu quero agradecer pelo convite, tá? E foi uma palestra muito boa. E agradeço de todo o coração, né, o convite do Edival, o retorno, né, a ter contato conosco. Responde não. Porque já contribuiu muito para o nosso crescimento aqui, como pessoas, como profissionais. Eu acho que Formosa é muito grata pela vida dele e estamos muito felizes ele estar retomando o contato conosco. Parabéns a todas, a todos, né? E, de repente, nós de Formosa estaremos também aí fazendo neurociência dentro de pouco tempo. Vamos começar a assistir aula amanhã. Obrigada, irmã.